Olá a todos, bem-vindo ao meu canal. Pessoal, hoje eu gostaria de falar um assunto que não diz respeito às chamas gêmeas, mas que eu acho que para todo mundo que está num despertar, ou todo mundo que tem curiosidade em relação à espiritualidade, é interessante saber, tá? Tudo que eu vou dizer aqui, eu peguei de uma médium francesa chamada Christine André. Eu vou até deixar o link na descrição do vídeo dela, onde ela fala desse assunto, tá? Para aqueles que falam francês, entendem e quiserem ir assistir. Aliás, eu recomendo muito o canal dela. Então, o assunto é os cinco níveis, né, de consciência que hoje estão presentes na Terra. E por que é importante saber disso? Para achar que um nível é superior ao outro? Não. Né? Aliás, eles não são. A gente tem que ver a nossa jornada aqui na Terra como se a gente estivesse numa escola, tá? Então, todas as etapas são importantes. Todas as etapas levam à maturidade da alma, tá? Então vamos lá. Eu vou explicando aos poucos. O primeiro grupo de almas, né? Então são as almas chamadas almas primárias. Essas almas primárias, diferentemente das outras almas que não tem um número de vidas, né? Vai ter um número X que aquela alma vai precisar para ultrapassar o que ela tem que ultrapassar e subir de nível de consciência. Essas almas primárias, são as primeiras vidas daquela alma na Terra. E ela dura 5 vidas, tá? Na primeira encarnação, aquela alma não vai escolher os seus pais na Terra, até porque ela não tem nenhum tipo de parâmetro, tá? Então, quem vai ajudá-la a escolher os seus pais serão seus guias, tá? E os guias vão escolher, e é uma escolha importante, né? Porque isso vai definir um pouco o percurso dessa alma ao longo das suas encarnações. Essa alma será filha, essas almas primárias de primeira vida, serão filhas de almas primárias, mas que estão na 4ª ou na 5ª vida, tá? Então, são almas primárias que já estão um pouquinho mais, sabendo um pouquinho mais como as coisas funcionam, tá? E que poderão dar o suporte para essa alma que está na sua primeira encarnação. São almas que o espiritual nem passam pela cabeça delas, e nem as pessoas que são espiritualizadas as incomodam, tá? Nem um pouco. Elas não têm interesse nenhum por isso, tá? E para reconhecer essas pessoas, né, são pessoas muito impulsivas, que agem sem pensar, tá? É claro que por causa disso, os guias dessas almas têm muito mais paciência e explicarão muito mais vezes a mesma coisa para essas almas, tá? Diferentemente das almas velhas, onde os guias vão mostrar 1 ou 2 vezes, porque essas almas velhas têm que entender, né? Elas têm capacidade, que essas almas não, tá? A gente tem que ver nossos guias como pais, professores, que estão lá para acolher. Uma professora vai ter muito mais, talvez, às vezes, paciência e muito mais acolhimento com uma criança que está no primeiro ano, né? Que está aprendendo a escrever, que está aprendendo a base, então, digamos, em erros, né, de escrita, do que uma professora de terceiro colegial. Ela fala, não, você já sabe escrever, né? Um exemplinho assim, tá? Então, 5 primeiras vidas. Na primeira não escolhe os pais, quem escolhe são os guias, e não tem nenhum tipo de interesse pelo espiritual. Então, essas almas, uma vez que elas estiverem nas suas 5 primeiras encarnações, elas passam automaticamente para o nível superior, que são as almas jovens, tá? As almas jovens são almas já menos impulsivas, porém elas não são autônomas, elas não querem trabalhar, elas esperam que os outros façam tudo por elas, tá? Elas se vitimizam muito,
né? E sempre estão culpando os outros, elas não querem se assumir, tá? Elas são fechadas ao espiritual também. Elas já escolhem seus pais, tá? Baseado no que... Sempre com a ajuda dos guias, né? Mas baseada no que elas querem vivenciar, que elas querem trabalhar naquela encarnação, tá? E são almas que estão muito no material, tá? Muito na matéria. Quando essas almas começam, né? Então, lembra que não tem número mínimo de encarnações, né? Vai demorar o tempo que ela precisar demorar para entender e crescer. Quando essa alma começar a entender que ela precisa se assumir, que ela precisa se bancar, os guias entendem que, então, ela ultrapassou, né, uma consciência, e daí na próxima encarnação ela voltará no outro nível, que são, né, as almas adultas. As almas adultas, então, o terceiro nível de consciência na Terra, digamos que o nível do meio, elas hoje em dia são a maioria na Terra, tá? E logo vocês vão entender o porquê que a gente tem tantos problemas na Terra. Uma das razões. Hoje elas são a maioria, daqui 10 anos isso não será mais verdade, tá? Daqui 10 anos serão sobretudo almas velhas e almas elevadas. Então, essas almas adultas, elas são independentes, né? E elas se sentem poderosas. São almas que estão muito no ego, que se preocupam muito com o financeiro, com o profissional, tá? Com o dinheiro, com a manipulação. No caso delas, claro, elas escolheram os pais delas, né, para encarnação, e a espiritualidade incomoda muito. E o porquê disso? Porque saber que tem uma vida depois da morte incomoda, porque daí quer dizer que elas têm que ter algum tipo de consciência de tudo que elas fazem aqui, né? E elas não querem. Elas querem poder, querem ego. É claro que não são almas horríveis, tá, gente? Aqui exagero um pouco, mas são pessoas que estão muito centralizadas no seu próprio umbigo. E não de uma maneira, estou centralizado em mim para me amar, não. Tudo tem que girar em volta de mim, tá? Realmente de uma maneira egocêntrica, tá? Então, a espiritualidade incomoda e eles querem distância de pessoas espiritualizadas, tá? E eles passam de nível quando eles percebem que eles precisam começar a olhar para um todo, para o outro, tá? Que a gente faz, e que nem tudo é o ego, né? Que a gente faz parte de algo maior. Daí, os guias sabem que na próxima encarnação voltará como almas elevadas. Tem minhas colinhas aqui. Então, as almas elevadas, elas saem do eu para ir para o nosso, tá? Para elas, a espiritualidade é importante. E elas adoram se aperfeiçoar, tá? Elas entendem que aqui é uma escola, então são pessoas que muitas vezes estão o tempo todo fazendo cursos e cursos e cursos e conhecendo diversas coisas e querendo aprender, tá? Elas têm a quantidade de vidas que são necessárias, né? Assim como todas elas depois das vidas primárias. E elas se sentem muito atraídas por almas velhas, né? Porém, as almas velhas, em geral, elas fogem das almas elevadas porque elas irritam muito. Então, essas almas, como eu disse, gostam muito de aprender, de estudar, e elas se interessam por tudo que é espiritualidade, todas as formas de espiritualidade, tá? São pessoas que gostam muito de ajudar em associações, tá? Que trabalham com organizações, mas elas nunca estão na frente, elas nunca estão como cabeças, tá? Elas estão sempre na ajuda, tá? Elas sentem a necessidade de acompanhar outras pessoas, né? Mas sempre tem alguém que fala para elas o que elas devem fazer. Elas nunca são aquelas que tomam a iniciativa, tá? E justamente, elas mudam de categoria, vão para a última categoria, que são as almas velhas, né? Quando elas começam
a organizar. E elas param de ser simplesmente as seguidoras, simplesmente as que obedecem, né? Elas começam a realmente organizar. E daí, os guias sabem que na próxima vida elas poderão voltar como almas velhas. As almas velhas, então, as chamas gêmeas fazem parte das almas velhas, é claro, porque se a gente está no final do nosso ciclo de encarnação, toda chama gêmea é uma chama velha, eu ia falar. Toda chama gêmea é uma alma velha, tá? A Christine André fala que as almas velhas, é difícil, que as almas velhas, elas têm que aprender a lidar com os 3 Is, que é intransigência, impaciência e intolerância, né? Como são almas que já vivenciaram muitas coisas e que aceitam voltar, né? Por exemplo, ela fala que a infância para uma alma velha, a alma velha ela se identifica com as pessoas mais velhas, em geral ela tem amigos mais velhos, né? Ela aceitou passar novamente pela infância, mas ela não é uma criança comum, tá? É uma criança que gosta muito de estar com os adultos, ou sempre tem amiguinhos mais velhos, tá? Ou são crianças, às vezes, com um vocabulário espantoso, tá? Então, elas aceitaram passar, mas elas têm muita dificuldade com regras, tá? Com obediência, às vezes. E por que desses 3 Is, né? A alma velha tem como missão estar a serviço dos outros, tá? Então, o propósito de vida da alma velha nunca será relacionado à sua família. Não quer dizer que ela não vai cuidar e ajudar. Isso, como diz a Cristina André, chama amor, né? A gente cuida da nossa família. Mas não é o propósito. O propósito sempre vai estar virado ao outro, tá? Uma coisa muito maior, tá? A ajudar os outros. E é aí que entra essa questão de ter mais paciência, menos ser menos intolerante, porque os outros níveis de consciência, eles às vezes eles têm mais dificuldade de entender algumas coisas. E não é porque eles são idiotas ou alguma coisa do tipo, né? Eu volto sempre para aquele exemplo da escola. Uma criança de 5 anos, ela não vai entender um cálculo de física de um aluno do 3º colegial. E é normal, não é que essa criança é idiota, não é que ela é incapaz, simplesmente ela ainda não foi preparada para isso, tá? E é por isso, colocando um pouquinho de chama gêmea aqui, é por isso que as pessoas que não vivenciam o percurso, elas podem até se abrir e tentar entender, mas elas nunca vão entender completamente, tá? Porque elas não estão prontas para isso. Talvez se elas forem almas velhas, mas que ainda não estão vivendo o percurso, elas possam ter uma maior compreensão, mas mesmo assim, tá? São almas que estão sempre em decalagem, elas têm uma vibração muito forte, tá? Elas vibram com a vibração do outro lado, não com a vibração que tá aqui da Terra, tá? Então, tem uma questão do tempo que é diferente para as almas velhas, tá? As pessoas, em geral, se sentem muito atraídas por almas velhas, né? Porque elas têm, por exemplo, se tem um monte de gente na rua e uma alma velha passando, pode ter certeza que uma pessoa que tá perdida, ela vai pedir ajuda pra alma velha, porque ela vai sentir essa atração da vibração dela, tá? A alma velha, ela precisa encontrar o equilíbrio na energia, tá? Porque como ela tem que doar bastante, às vezes ela pode faltar energia. Então, sempre pedir pro universo devolver a energia, tá? Fazer essa troca. Os guias têm muito menos paciência, né? Porque as almas velhas sabem mais, então é normal, tá? As almas velhas sabem que elas têm contato com os guias, sabem que elas têm comunicação com os guias, tá? E é aí, né, que entra a questão dos raios kármicos, por exemplo, né? Lembra, nas almas primárias ela vai ser muito mais paciente, mostrar várias vezes de maneira diferente. Com a alma velha, vai mostrar uma, duas. E é o que acontece com a chama gêmea. Não quer levantar e fazer? Vai receber as consequências dos seus atos. Vulgo, raios kármicos. Tá? Assim, muitas vezes as pessoas, né, ao mesmo tempo que se sentem atraídas, tentam bloquear as almas velhas, né, porque elas se sentem um pouco
não em perigo, mas sentem que justamente essa pessoa tem uma conexão com o divino, com o outro lado, com a espiritualidade, ainda mais se são almas adultas, né? São pessoas muito mais... São pessoas desprendidas da matéria. Não que as almas velhas não gostem de ter um conforto, tá? Não é isso. Mas são pessoas que, se elas estiverem que escolher entre o ser humano e o material, é claro que o ser humano passa na frente 1000 vezes, né? Elas não têm esse apego à matéria, ao material, tá? Pessoal, é isso. Eu acho que esse assunto, ele é muito interessante, porque uma vez que a gente entende isso, a gente passa a entender que às vezes as outras pessoas não entendem, ou as outras pessoas têm reações diferentes, outras pessoas têm maneiras diferentes de ver a vida, não porque elas não querem, ou porque elas são ruins, não, porque elas estão num estágio diferente da vida, elas estão experimentando aquele estágio da vida. E o fato de saber isso, acho que faz a gente tá muito menos no julgamento e muito mais no acolhimento, né? Nossa, é difícil, chama velha. Alma velha, elas têm como missão abrir, expandir a consciência. Mas a ideia não é a gente sair aí pregando a nossa espiritualidade, a nossa verdade, e querendo que o outro aceite totalmente. Se ele não aceita, ele tá errado. Não. Lembre-se que a gente tem que usar e explicar da maneira que os outros níveis de consciência entendam. E que aquilo, às vezes a gente planta uma sementinha, no primeiro momento pode não dar em nada, mas na hora que aquela pessoa estiver pronta, aquela alma estiver pronta, pode ter certeza que aquilo voltará, tá? Então é isso, vamos olhar para os outros com muito mais amor. E eu achei muito interessante quando eu vi isso, né? Porque hoje em dia, quando eu vejo as pessoas na rua, quando eu cruzo pessoas que eu sei, fica tão mais simples saber, né, que... Bom, aquela pessoa tá em tal nível, não adianta eu tentar... Quem fala da minha espiritualidade é uma alma adulta, por exemplo. Não, ela não aceita isso. E tá ok. Então a gente para de julgar. A gente tá muito mais no amor, no acolhimento dos outros. Ok? Pessoal, me digam nos comentários se vocês gostam de vídeos assim, que fala de espiritualidade, que fala de assuntos mais amplos e que não estão só ligados à chama gêmea, né? Eu acho que a gente... É claro que é importante... Os vídeos sobre o percurso ajudam muito as pessoas a entenderem onde elas estão, o que está acontecendo, mas eu acho que a gente também tem que se abrir, às vezes, para outras questões, entender o mundo que a gente vive, né? Então eu achei que era um assunto fundamental. Tá bom? Eu desejo um lindo final de semana a todos, um grande beijo e até a próxima.